Podemos começar? Pessoal, se vocês puderem colocar o fone e confirmar se estão me ouvindo. Assim que vocês colocarem o fone. Quem está me ouvindo, levante a mão. Quase todo mundo me ouvindo. Muito bom. O fone tem uma função importante para a gente ter um barulho ambiente, então a gente poder interagir, vocês ouvirem a nossa voz de uma forma correta. Então eu queria, em nome da Ambima, agradecer a presença de vocês, parabenizá-los, que vocês decidiram dedicar aí essa noite, no meio da semana, para o desenvolvimento de vocês. Vocês estão buscando crescer, se desenvolver, e imagino que muitos de vocês estão cansados depois de um dia extenuante ou no trabalho ou em qualquer outra atividade, mas vocês dedicaram esse tempo para estar aqui conosco. Então, meu nome é Daniel, eu sou responsável pela área de certificação e educação continuada da Ambima. Nesse painel a gente vai falar sobre os processos de certificação e educação continuada e como que eles se relacionam com as carreiras do mercado financeiro. E eu tenho aqui nesse mesmo painel, a gente vai ficar em pé, ficar sentado, porque se a gente ficar sentado, nem todos vão conseguir interagir com a gente o contato visual. Eu tenho aqui comigo a Márcia Dessen. Márcia Dessen é diretora da Planejar, colunista da Folha, CFP, e ela vai poder falar um pouco mais da trajetória dela, mas em especial sobre a certificação CFP. E tenho aqui comigo também o Mauro Miranda. Mauro Miranda é CFA, FRM, ele vai explicar o que são essas siglas, e ele é presidente do CFA Society no Brasil. Então, mais uma vez, parabéns que vocês estão aqui. A gente hoje vai falar sobre esse tema super especial, que é certificação e educação no mercado financeiro. Qual é a dinâmica do painel? Cada um de nós vai falar um pouco sobre as próprias certificações, eu vou falar um pouco sobre a arquitetura das carreiras e das certificações no mercado, e vocês podem, no app, fazendo perguntas. Eu vou consolidar algumas dessas perguntas e a gente vai poder, com essas perguntas, ir interagindo com os demais painelistas. Então, começando a nossa jornada, eu queria discutir com vocês um pouco por que certificação é um tema tão importante, educação continuada dos profissionais de mercado. E quais são essas certificações no que a gente está chamando de indústria de investimentos. E a gente vai falar o papel dessa indústria de investimentos com relação ao mercado financeiro como um todo. E eu queria começar falando um pouco sobre algumas tendências que impactam esse trabalho de certificação e de educação continuada. Tendências de carreira, tendências educacionais e tendências de mercado. Por que esse tema é tão relevante? Imagino que vocês que estão aqui interessados nesse tema, vocês estão vendo a relevância e a importância desse tema no desenvolvimento das carreiras hoje em dia. E não apenas na indústria financeira, no mercado financeiro. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre as tendências que a gente observa no mercado. Para começar, tendências educacionais. Cada vez mais as pessoas vão se engajar em atividades educacionais que não são de longo prazo, atividades de curto prazo que já trazem um retorno. Muita gente tem chamado isso de nanodegrees. A gente vai ver que nem todas as certificações são nanodegrees. O CFP e o CFA, eles não podem ser considerados um nanodegree, ele não é um engajamento de médio e longo prazo que você precisa para ter essa certificação. Mas muitas das nossas certificações, a 10 e a 20, com alguns meses de estudo, você já adquire a certificação. Então ela pode sim ser considerada um nanodegree. Por que o nanodegree é uma tendência educacional hoje em dia? Porque o mercado, o nosso mundo está muito rapidamente mudando, e aí é muito difícil você se engajar em uma atividade de médio e longo prazo e garantir que todo o conhecimento que você teve no começo, ele vai continuar a ser útil no final. Então essa é uma tendência, a gente entende que ela impacta a atividade. Vocês todos devem participar de atividades educacionais onde o aprendizado ele é on the go, ele está acontecendo em qualquer momento, no celular, em casa, com podcast. E isso também é uma tendência de educação continuada que impacta muito a nossa atividade.
Uma outra tendência educacional interessante, que está muito relacionada com o ambiente de certificação, é que o conteúdo, em geral, ele não é difícil de ser conseguido em alguma plataforma, por meio de canais no YouTube, internet. Nem sempre o conteúdo é o melhor possível, mas se a pessoa garimpar, ela vai acessar o conteúdo. Então, os profissionais da educação, eles têm pensado bastante, no final de contas, onde está o valor agregado. E muitas empresas educacionais, elas estão trabalhando o conceito de que o conteúdo, ele passa a ser gratuito, mas a certificação, ela é paga. Ou seja, eu garantir que você tem um determinado conteúdo é um elemento que precisa ser pago e que tem um valor agregado, porque o conteúdo ele está disponível. Então, isso também tem impactado bastante o nosso mercado. E, por fim, na parte de educação, tendências de educação que impactam a nossa carreira e a nossa atividade, a gente vê que no mercado financeiro, por mais que a gente tenha muitos avanços, a gente tem um outro painel acontecendo simultaneamente, que a gente tem pessoal de universidade, de educação corporativa, ainda existe um gap de capacitação técnica. Então, a pessoa que sai de uma faculdade, mesmo que seja uma faculdade muito relacionada com o mercado financeiro, uma faculdade de economia, administração, contabilidade, ele ainda possui muitos gaps técnicos com relação à atividade que ele vai precisar desenvolver no mercado. Por isso que essa tendência de educação continuada, de certificação contínua, é uma tendência que veio para ficar. A gente observa isso nos nossos números, a gente observa isso nas 3 certificações que estão aqui presentes, nas demais certificações de mercado que eu vou comentar. Uma outra tendência que impacta muito por que as certificações estão crescendo, é o que a gente vem observando no mercado financeiro, em especial o brasileiro, onde tanto o investidor quanto o profissional, especialmente de distribuição de produtos de investimento, ele precisa se sofisticar, porque a realidade de juros baixos no Brasil está aí, está presente, né? Aquela realidade de juros altos, onde era muito simples explicar quais eram os produtos de investimento que fariam sentido para o investidor médio, acabou. Hoje em dia é importante que a distribuição conheça outros tipos de produtos de investimento, esteja preparada para responder, e o investidor também está cada vez mais interessado nisso. E isso demanda mais capacitação, mais certificação e educação continuada. E o desemprego, a competitividade que a gente vê, não só no mercado financeiro, mas em todos os outros mercados, também demandam uma busca constante por educação. Então, o que a gente vem observando nas entidades que são associadas e aderentes aos códigos da Ambima, os grandes bancos, as assets, as corretoras, é que eles já vêm buscando níveis de capacitação maiores do que os nossos códigos exigem. Então, aquele profissional que, pela atividade que ele exerce, ele precisaria da CPA 10, na verdade ele já está buscando a 20, ele está buscando a CEA, está buscando outras certificações de distinção, porque ele não está só preocupado com a exigência da Ambima, mas ele está preocupado com o colega do lado, que já tem essas certificações, e ele quer se diferenciar. E aqui no lado direito, a gente vê tendências de carreira, que também estão muito alinhadas com esse movimento de por que as certificações são importantes. As carreiras estão cada vez mais abertas, ou seja, as pessoas elas dificilmente vão ter uma carreira ao longo da sua trajetória profissional. O ciclo de vida dessas carreiras está muito mais alongado, então a pessoa começa imaginando que ela vai trabalhar numa determinada área de conhecimento, depois ela migra, ela muda radicalmente de atividade. E uma tendência que a gente já vem observando mais recente é que essas carreiras também estão ganhando paralelismos, ou seja, a pessoa tira o CPA 10 porque ela vai trabalhar numa agência bancária, mas ao mesmo tempo ela tira uma outra certificação de um outro segmento porque ela vai operar com seguros ou que ela vai trabalhar com um setor totalmente diferente. E ela vai adquirindo diferentes fontes de receita. E talvez essa seja uma tendência que a gente observe cada vez mais. As pessoas fazendo várias atividades remuneradas com diferentes fontes de receita em atividades muitas vezes distintas. E isso demanda também busca por nanodegrees, busca por mais qualificação profissional. A gente tem visto também que as organizações estão mudando muito. Então, os bancos,
as assets, os nossos associados sentam nos nossos organismos na Ambima e a gente percebe que as configurações organizacionais estão mudando bastante. Dessa forma, é crucial que a gente, para ter uma certificação que é assertiva, ela precisa ser muito próxima do que o profissional efetivamente faz. E a atividade educacional, a atividade de certificação que fala de coisas, ou pede ou exige determinados conhecimentos que não estão próximos do que aquilo que o profissional realmente faz, ela perde valor. Então isso demanda que a gente esteja muito próximo dessas atividades e dos profissionais de mercado para entender. E a gente tem visto também inteligência artificial, automatização extinguindo funções, criando novas, e toda essa dinâmica de mercado demanda capacitação e certificação de mercado constantes. Então, dado esse contexto, é fundamental que a gente se organize, aí agora falando como profissional de mercado que busca crescer na sua carreira. Qual é o jogo que eu quero jogar? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero atuar e como é que eu busco essa certificação. E é por isso que imagino que muitos de vocês estão aqui e é por isso que a gente entende que é nosso papel estar constantemente conversando com as pessoas sobre como que essas certificações estão organizadas para que elas possam ter um objetivo claro e entender o que está por trás de cada uma dessas certificações. Então, uma primeira distinção que a gente gostaria de fazer é justamente para que servem as certificações? Para que eu quero tirá-las? Qual que é o objetivo de curto prazo que eu vou ter com cada uma delas? Talvez a primeira separação é dizer que existem algumas certificações que são licenças de trabalho e tem algumas certificações que elas estão mais relacionadas ao quanto eu me diferencio, são certificações de distinção. As certificações da Ambima, elas nascem dentro de um ambiente de códigos de melhores práticas e, portanto, elas são licenças de trabalho para determinadas atividades no mercado financeiro. Assim como são da APMEC, assim como é da FINRA, que é a Ambima norte-americana. Se você quer trabalhar em Wall Street, em determinadas atividades dos produtos de investimento, você precisa ter uma série de certificações. Assim como se você quer advogar ou se você quer exercer uma atividade como engenheiro, você precisa ter algumas atividades, precisa ter uma licença de trabalho. Então, essa é uma primeira separação que a gente precisa fazer. Já quando a gente olha as outras duas certificações que estão aqui no painel, a gente está falando de distinção profissional. O CFP e o CFA hoje até integram o nosso código, a gente vai explicar um pouco. Para algumas funções, eles junto com outras certificações, eles são importantes, mas a característica pela qual eles foram criados é distinção. E um outro conceito importante que depois a gente pode explorar é que um processo de certificação, ele não é só o exame, não é só a prova. A gente acaba associando certificação com a prova. Mas ele tem essas 4 etapas e se uma dessas 4 etapas é uma perninha que fica meio manca, o processo de certificação está faltando alguma coisa. Que é a etapa de preparação. A gente vai falar um pouco sobre isso, ou seja, o tempo que você precisa para se preparar, para garantir, para mostrar que você tem um determinado nível de competência e de conhecimentos adquiridos, a certificação em si, como que é esse processo, a educação continuada, muita gente esquece que isso faz parte de um bom processo de certificação, até porque a gente acabou de falar que o mundo muda muito rápido, os produtos de investimento estão ficando cada vez mais complexos, então uma certificação que eu tirei há X anos, ela pode não continuar válida hoje. E por fim, a conduta. Ao ser um profissional certificado, em muitos casos você adere a determinados códigos de conduta. E aí você leva um selo, né? Você carrega uma bandeira de que você tem um determinado padrão. E especialmente aí no caso do CFP e do CFA, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as minhas certificações, ou melhor, da Ambima, e aí eu vou passar a bola para a Márcia e para o Mauro falarem um pouquinho delas. Então, só para deixar claro, é bem possível que muitos de vocês já conheçam, né? São as certificações aí mais populares do mercado financeiro, em especial a 10, que tem se configurado, não foi criada para isso, mas hoje ela tem se configurado como uma porta de entrada do mercado financeiro.
Já são 350 mil profissionais ativos, mais de 500 mil profissionais que passaram pela prova da CPA 10 e foram aprovados. Ela foi concebida e ela está nos nossos códigos para aqueles que fazem distribuição de produtos de investimento nas agências bancárias, nas plataformas de investimento. Como eu comentei aí, ela tem quase 400 mil certificações emitidas, 500 mil é no total e 240 mil profissionais certificados. Ela é válida por 5 anos para os profissionais certificados e 3 para os aprovados. Qual é essa distinção? Uma distinção mais interna da Anbima. Aqueles profissionais que não são funcionários de uma entidade que adere aos nossos códigos ou que é associada à Anbima, ela não, o prazo de vencimento é diferente, de 3 anos. Ou seja, mais rapidamente, porque ela não está exercendo uma atividade supervisionada pela Anbima, ela precisa mostrar que ela está se atualizando. Para aquele que está exercendo a atividade, a gente entende que tem uma série de atividades de educação continuada que já acontecem nos nossos associados, então, e o próprio exercício da atividade demanda uma atualização, então são 5 anos o prazo para atualização. No caso da CPA 10, são 50 questões subjetivas, ou seja, múltipla escolha, e 2 horas para a realização da prova, e o processo de 70% de acerto para ser um profissional certificado. A gente faz isso em centros de teste espalhados pelo Brasil inteiro, são mais de 130 centros de teste, e o teste é um teste computadorizado. A 20, ela é um nível de complexidade maior, ela foi feita para a mesma atividade, mas para um público-alvo que distribui produtos de investimento para um investidor diferente. Um investidor mais qualificado, um investidor alta renda, um investidor private, o corporate e os investidores institucionais. Então ela tem alguns conceitos a mais, ela tem um nível de complexidade um pouquinho maior, mas também é o mesmo público em termos de atividade, que é quem distribui esses produtos de investimento. São 133 mil certificações emitidas, até agora 103 mil profissionais certificados. Também, e os outros conceitos, o prazo de validade é o mesmo, são 60 questões, meia hora a mais para a realização da prova e 70% de acerto. E a gente tem também a CEA. Qual a diferença da CEA? A CEA é para o especialista de investimento, que pode, inclusive, indicar uma certa alocação de investimento. Então, é aquele especialista que faz a montagem de portfólios, ele recomenda essa carteira de investimento com base no perfil do investidor, em todas as regras de suitability dos nossos associados. E ela é uma certificação, então, mais restrita. São, até agora, quase 6 mil certificações emitidas e 5 mil profissionais certificados. São 70 questões e é 1h30 a mais para a realização da prova do que no caso da CPA 10. E, por fim, a CGA, que é para uma outra carreira, é para a carreira de gestão de investimentos. Até agora que a gente viu a 10, 20 e CEA, a gente está falando na carreira de distribuição. A CGA ela é focada na carreira de gestão. E a gente vai agora detalhar um pouquinho mais essas carreiras. Ela é então focada para os gestores de fundos de investimento, de carteiras administradas. Tem 1.500 profissionais que passaram pela prova, mas a gente tem um número grande também de profissionais que passaram pelo nosso processo de isenção da prova, profissionais com notório saber, que fizeram um processo um pouco diferente na Anbima, mas que são detentores da certificação CGA. São 4 provas por ano, ou seja, a 10 e a 20 são diárias, né? É um outro conceito, um volume totalmente diferente. A CGA é mais restrita, 2 módulos com 60 questões cada e 3 horas de duração. E recentemente a gente aprovou um módulo específico, uma prova específica para os detentores do CFA poderem fazer a CGA. CFA, o Mauro vai explicar melhor, é uma certificação global, mas existem uma série de regras, os nossos próprios códigos da Anbima, as características do mercado brasileiro. Então, a pessoa que fez o CFA, ela tem uma série de conceitos que são semelhantes à prova da CGA, mas ele faz uma prova específica sobre esses aspectos que não estão cobertos na prova do CFA. Aqui os números gerais, então já tivemos 1 milhão de inscrições desde o início das certificações. Como eu comentei, mais de 500 mil aprovações e 350 mil
certificações válidas. Além das certificações da Anbima, o mercado financeiro tem uma outra sopa de letrinhas aí, tem bastante coisa acontecendo. Então, a gente tem a certificação dos agentes autônomos de investimento, que é emitida pela Ancor, e ela é uma certificação que está crescendo bastante, até porque essa atividade de produtos de investimento, de distribuição de produtos de investimento, cresceu muito recentemente. A gente tem o CNPI, que é da APMEC, e ela é voltada para os profissionais que fazem análise de investimento, também mais ligada àquela carreira de gestão de recurso, análise de possibilidades de investimento. E ela tem duas variações, o CNPI-T e o CNPI normal. O CNPI é voltado para quem faz análise fundamentalista e o CNPI-T para quem faz análise técnica. Existe também o PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional da Bolsa. Então, se você vai trabalhar numa corretora e vai interagir com o ambiente, os mercados administrados pela Bolsa, você precisa ter a certificação PQO, que tem várias áreas do conhecimento. Na verdade, não é só uma certificação. Tem o PQO de operações, o PQO comercial, o PQO compliance, o PQO back-office, quebrado em 3 certificações diferentes, que é custódia, registro, liquidação. Tem o PQO risco. Então, tem uma possibilidade grande de especialização nessa certificação também, que é específica e emitida pela Bolsa. A gente tem também conversado com essas outras entidades certificadoras e procurado estabelecer equivalências entre essas certificações. O próprio mercado tem demandado isso da Anbima, falando, puxa, olha só, eu tenho que fazer o PQO, tenho que fazer o CNPI, tenho que fazer o de agente autônomo, tenho que fazer... E em vários casos, em algumas atividades, isso é uma realidade. Então, para algumas dessas certificações, existe um mapa de equivalências. Por exemplo, as nossas certificações comerciais e o PQO comercial, elas têm uma equivalência, a 20 e a 10, a 20 com relação ao PQO comercial. E aí tem algumas outras certificações mais nichadas, mais voltadas para segmentos específicos. Então a gente tem o IBGC, para conselheiros de fundos de pensão, a gente tem o ICSS. O que eu queria falar um pouco com vocês é assim, dada essa miríade de sopa de letrinhas, de certificações, como é que a gente se enxerga nisso, né? Quando eu falo que eu quero fazer uma carreira no mercado financeiro, quais são esses caminhos de carreira que eu tenho? E é claro que esses caminhos eles vão se misturando ao longo da sua trajetória, mas é importante a gente se localizar. Então, quando a gente pensa no mercado financeiro, a gente já pode logo de cara fazer 2 distinções bem claras. A gente tem, eu quero trabalhar numa área de negócio, de instituições financeiras, quero trabalhar em um banco, numa asset, numa corretora, ou eu quero trabalhar em áreas financeiras de empresas. Esse talvez é um primeiro olhar para a carreira, e isso, obviamente, no meio da carreira, isso pode migrar, né? Muita gente que trabalhou em banco virou tesoureiro de empresas de outros setores, e às vezes o contrário. Mas isso também é interessante a gente, ao pensar na nossa própria carreira, falar assim, qual caminho eu quero seguir? A gente aqui vai falar mais do universo, todas essas certificações elas estão mais relacionadas com o universo de quem quer trabalhar em áreas de negócio de instituições financeiras. Mas, como eu comentei, algumas dessas certificações já viraram porta de entrada para qualquer atividade. Então é bem possível que se você trabalha numa indústria, o seu chefe trabalha na tesouraria de uma indústria. Ele fala, puxa, você tem a CPA 10? Aí você fala, mas por quê? Eu não preciso dela. Não precisa mesmo, mas ela vai te dar... O gestor vai falar assim, eu sei que se você tem a CPA 10, você já tem um bom conhecimento sobre quais são os produtos de investimento. Então não é, de novo, uma licença para trabalhar, mas acaba sendo uma distinção dependendo de qual caminho de carreira a gente for seguir. E aí, dentro de uma área de negócio do mercado financeiro, o mercado financeiro tem 2 atividades básicas, que se conversam muitas vezes, mas originalmente elas são distintas, ou o empréstimo ou o investimento. Então, ou o mercado de crédito ou a indústria de investimento. Aqui a gente vai falar mais das certificações e das carreiras dessa indústria, por isso que elas estão pintadas em vermelho aí. E ainda mais uma distinção dentro da indústria de investimento. Será que nessa atividade eu vou fazer relacionamento com o cliente ou eu vou fazer a análise e a gestão de investimentos? Então, ao você fazer esse caminhozinho de carreira, isso já vai te direcionar para algumas certificações.
É claro que, a partir daqui, a gente tem um detalhamento maior. Aqui até a árvore vai ficando tão grande que eu não sei se o pessoal lá do fundo vai conseguir ver. Mas aqui a gente já tem uma arquitetura um pouquinho maior do que são essas carreiras dessa atividade aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Dessa atividade, quando a gente fala da indústria de investimento, não estamos falando da indústria de crédito. É claro que, eu trabalho na indústria de crédito, não é uma decisão para o resto da vida? Não. Eu até outro dia fui conversar com um amigo que trabalhava com crédito e agora está trabalhando como gestor de recursos. Inclusive, o conhecimento dele sobre a indústria de crédito o ajudou muito, porque ele vai trabalhar numa asset que trabalha com renda fixa. Então, isso vai ajudar bastante. Mas aqui a gente está falando didaticamente de uma forma para a gente poder se direcionar. Tem mais a ver com aquelas setinhas daquela informação que a gente passou no começo. Então a gente tem lá, quais são essas certificações para quem? Né? Quais são as atividades? A gente tem aqui do lado esquerdo, quais são os grandes clientes investidores, né? Quando a gente pensa no varejo. O cliente pessoa física. Então a gente tem o cliente private, o cliente alta renda e o cliente varejo. Quem distribui esses produtos de investimento para o cliente investidor? Você tem o banker, que trabalha direto no segmento private, você tem o gerente alta renda e você tem o gerente varejo e as plataformas digitais, os assessores, o agente autônomo de investimento, o corretor de investimento, trabalhando com esses dois públicos, alta renda. Então esse é o pessoal que distribui produtos de investimento. Mas eles não falam só de investimento, eles falam de conta corrente, falam de crédito, falam de financiamento de longo prazo, falam de uma série de produtos financeiros. Eles precisam ter determinadas certificações. Agora a gente tem um outro papel que é o que a gente está chamando aqui de apoio especializado, podia ter outro nome, mas é daquela pessoa que numa estrutura, por exemplo, como de um grande banco, ela já está mais direcionada para pensar e falar só de investimento. E aí, normalmente, para um cliente de alta renda é um especialista de investimento, que precisaria ter o nosso CEA. Normalmente, numa estrutura de private, já é um gestor de patrimônio, que fala de algo mais do que só investimento financeiro, fala de patrimônio como um todo. E aqui a gente tem o outro lado da carreira mais voltada para administração e gestão de recursos. Então, na parte de administração de recursos, tem a função que é a do administrador, do custodiante, do escriturador, que organiza todo o processo de gestão de recursos. Tem o gestor de recursos em si, que decide, tem um papel fiduciário de receber esse recurso do investidor e investir em nome do investidor. E esse gestor de recursos é quem toma as decisões. Mas ele conta também com um time de análise, um time de pesquisa, um time de risco, um time de compliance dentro desse processo. Então essas são as principais atividades que a gente entende que são impactadas aí pelas certificações hoje de mercado. E como é que as certificações da Ambima atendem essas atividades? Então, como eu comentei, a 10 e a 20, elas estão focadas nessa carreira de distribuição. Então, vocês estão vendo aí o verdinho e o azul, está preenchendo aí todos esses caras que fazem a atividade de distribuição. A CEA, mais voltada para o apoio especializado, e a CGA na gestão de recursos. Mais recentemente, no Código de Gestão de Patrimônio, a gente falou que essa pessoa que faz essa atividade de gestão de patrimônio, ele pode ter a CEA, a CGA, ou CFP, ou CFA. Ou seja, esse quadrinho ele se complica um pouquinho mais quando a gente coloca todas as outras certificações de mercado, não todas, mas algumas aqui que a gente está listando. Então, no caso do profissional que vai atender o cliente private, ele pode ter a 20, mas nos nossos códigos a gente já estabeleceu que pelo menos 75% deles deveria ter o CFP. Então, o CFP nesse conceito, apesar dele ser uma certificação de distinção, ele já traz uma característica de, aqui ele tem uma licença, quase que uma licença para trabalhar, que é como o mercado ele está evoluindo. Como eu comentei, o gestor de patrimônio ele pode ter uma das 4 certificações e também tem um processo de que isso vai acontecer ainda no mercado. E o CFA é uma certificação, o Mauro vai poder detalhar um pouquinho mais, ele é super ampla e ela abre um leque muito grande em várias atividades, apesar de ela ter, lá na origem dela, ter surgido nessa parte de gestão de recursos. Então aqui é para dar um pouco dessa visão, desse mapa de certificação, para vocês. Esse mapa está constantemente evoluindo e a importância da gente estar focado
no nosso desenvolvimento e entender para que a gente quer a certificação, para exercer qual atividade. Então eu vou passar a palavra para a Márcia e depois a gente faz as perguntas. Vou esperar a próxima apresentação. Não, eu passo. Vocês estão me ouvindo? Tá ligado? Bom, eu vou falar da certificação CFP, Certified Financial Planner. Diferente das certificações que o Daniel apresentou, da Ambima, que são licença para trabalhar, é obrigatório para aquela atividade no ambiente bancário, a certificação CFP ela é de distinção. Exigida pelo Código de Autorregulação para quem trabalha no segmento de Private Banking. Então, ela é um plano de carreira para quem está no mercado bancário, quer trabalhar no segmento de Private Banking, é uma boa qualificação para colocar no seu currículo. Você vai furar a fila dos currículos, né? Diferente da certificação, das certificações da Ambima, que tem foco em investimento, a certificação CFP ela avança um pouco, ela amplia o escopo dessa certificação, abrange 6 áreas. Investimentos é uma delas, mas começa com planejamento financeiro, gestão financeira dos nossos recursos. Investimentos propriamente ditos, não só em ativos financeiros, mas em imóveis, por exemplo, né? Patrimônio de um modo geral. Planejamento da aposentadoria, que daqui para frente é sim ou sim. Como é que você se planeja para a aposentadoria, sem depender necessariamente do INSS. Então, aqui a gente trata desse assunto. Gestão de riscos, não riscos de investimento, riscos nossos, de vida, de invalidez, de roubo, de incêndio em casa, riscos em geral e como é que a indústria de seguros nos ajuda a comprar algum tipo de proteção, se for essa a nossa decisão. Planejamento fiscal, pagar imposto, todo mundo paga imposto, mas será que tem um jeito da gente pagar? Reduzir a carga tributária, ou seja, planejar o pagamento de impostos de tal forma que a gente pague menos imposto. E, finalmente, o planejamento sucessório. Todo o patrimônio que a gente constitui ao longo da vida, em algum momento vai ser transferido para os nossos herdeiros. Como é que a gente pode fazer isso da melhor forma possível? Quais são os instrumentos e qual é fazer isso com o menor custo, né? Então, vejam que o escopo da certificação CFP, ela cresce bastante e examina vários aspectos de uma pessoa ou de uma família. A certificação CFP, ela é internacional, ela está no mundo inteiro, em 26 países. Temos hoje 181 mil profissionais CFPs no mundo todo. O Brasil está aqui com 4 mil, agora já 4.200, está entre os 10 primeiros países. A gente logo vai chegar no 8º lugar, 7º, 8º lugar. O Brasil é o 8º no ranking e a gente quer chegar em 5º, rapidinho. Estamos nesse caminho. Para ter a certificação CFP, não basta fazer uma prova e passar na prova. São 4 requisitos. A educação, é preciso ter uma formação acadêmica. Não precisa ser em economia e em finanças, pode ser em qualquer formação, desde que, adicionalmente, ele comprove experiência profissional. Como ele pode comprovar essa experiência? Mínimo de 3 anos, se a experiência for não supervisionada, ou mínima de 1 ano, se ela for supervisionada. Experiência em quê? Em uma daquelas 6 áreas que vocês viram no slide anterior. Pode ser em seguros, pode ser em investimentos, pode ser um advogado que trabalha com fiscal e sucessório, pode ser um corretor de seguros que trabalha com seguros e por aí vai. Que mais? Os outros 2. O exame, o temido exame,
que pode ser feito de duas formas. Uma prova completa, com os 6 módulos, ou a prova pode ser modular. A gente entende que o conjunto de conhecimento exigido do candidato é muito amplo. Então, ele pode se preparar para o exame de forma modular. Ele tem até 2 anos para ser aprovado nos 6 módulos. Ou desafia a prova e vai direto. Faz a prova completa, 140 questões, 70% o índice de aprovação. O legal na prova completa é que a média é de 70%, desde que você tire no mínimo 50% em cada módulo. Suponha que a parte legal e tributária você não conhece nada. Você não precisa tirar 70 nela, você tira 50. Mas você vai ter que tirar 80, 90 em algum outro módulo que você conheça bem, de tal forma que, na média, você apresente 70% de resultado. Na prova modular, 70%. Aí a régua sobe um pouquinho. Tá? Custo. Isso é o que custa fazer a prova. O custo de vocês é basicamente taxa de inscrição da prova. Para tirar a certificação CFP, você paga, esse é o custo. Isso muda de tempos em tempos, mas esses são os valores atuais. E o peso, a importância relativa de cada módulo está aqui. Tá? Ou seja, tem módulos que o peso, a importância relativa do tema é superior a outros. Como que você se prepara para o exame? A Planejar acabou de desenvolver um material para autoestudo. Esse aqui, ó, essa pequena pilha, né, e este é um dos livros, esse é o livro do módulo 1. A Planejar desenvolveu um material para autoestudo que quem paga a taxa de inscrição recebe acesso digital gratuitamente, ou seja, a taxa de inscrição inclui o material de autoestudo. E você pode adicionalmente pagar R$130 e dizer, não, eu quero a coleção impressa. E aí você recebe os 6 livros em casa na versão impressa. E, finalmente, o código de ética. Então, educação, experiência, exame, adesão ao código de ética, para atender os 8 princípios que compõem o código de ética. E qual é o valor da certificação CFP? Eu vou aqui dizer qual é o valor percebido da certificação CFP. O FPSB, essa entidade aqui, ó, Financial Planning Standard Boards, é a entidade mundial que controla a certificação CFP no mundo. Ela fez uma pesquisa junto a 19 mil profissionais CFPs no mundo inteiro, inclusive o Brasil. E essa pesquisa procurou saber, junto a 4 públicos, qual é o valor percebido pela certificação junto a esse público. O público em geral, o público final, o cliente que paga para ter assessoria de um planejador financeiro. Para o profissional, propriamente dito, para a empresa que contrata esse profissional e para os reguladores. Vamos dar uma olhadinha. O público se sente satisfeito, confiante, experiente e bem-sucedido em manter aderência às estratégias e objetivos. Ele sente que, com a ajuda de um planejador financeiro, ele toca a vida financeira dele melhor do que se ele estivesse sozinho e desamparado. 58% confirmou que os CFPs são conselheiros confiáveis, que desenvolveram um planejamento específico às suas necessidades, que simplificam e explicam os assuntos financeiros, que é difícil a gente sozinho, às vezes, conhecer tudo. Para os profissionais, a pesquisa levantou que pelo menos 37% desses profissionais ou foram promovidos, ou conseguiram um novo emprego, ou iniciaram a sua própria empresa, abriram uma prática, viraram planejadores financeiros independentes. 57% disseram que aumentaram a renda e a base de clientes 12 meses após a certificação. E 72% se consideram mais satisfeitos com suas carreiras. As empresas que contratam esses profissionais
alegam que ganharam mais, tem menos reclamação e clientes mais satisfeitos. Então, tudo de bom, né, gente? 69% disse que os profissionais CFPs reduziram o risco corporativo de aderência às regras, de compliance, de trabalhar de acordo com as normas. CFPs aumentam a retenção de clientes, pretendem aumentar o número de profissionais CFPs contratados nas suas equipes e aumentam a satisfação de cliente. 84% diz que o cliente atendido por CFPs estão mais satisfeitos. E, finalmente, os reguladores. No Brasil, CVM, que é, digamos, o grande regulador que está, a Comissão de Valores Mobiliários, a ela compete definir normas regulatórias de prática, quem pode fazer o quê no mercado financeiro e no mercado de capitais, e proteger o investidor, né? E as entidades como a Ambima, a Planejar, a CFA Society, a APMEC, enfim, todas as entidades certificadoras, elas estão empenhadas em determinar normas profissionais, melhores práticas, capacitar as pessoas para que melhor desempenhem suas funções. Nós temos convicção de que planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Então, mais do que conhecimento, mais do que carreira, a gente entende que quem abraça essa carreira está fazendo uma atividade de impacto muito positivo na vida das pessoas e das famílias. Então, esse não é dinheiro, sabe aquela coisa que o dinheiro não paga, mas que é legal pra caramba fazer? É isso. Depois a gente está aqui para responder perguntas de vocês, tá? Mauro, CFA Society, vamos lá. Obrigado, Mar. Todo mundo me ouve? Boa noite. Obrigado a todos por virem. E é muito bom ver essas faces tão jovens, né? Interessadas já em certificações e, obviamente, em falar de carreira. Deixa eu pegar aqui o controle remoto com a Márcia. Obrigado. Queria agradecer ao Daniel pelo convite, está aqui hoje à noite. Tem uma tarefa hercúlea. Tem que desligar o seu microfone, alguém está apontando. Pronto, melhorou assim? Ok. Tem uma tarefa hercúlea de resumir em cerca de 10 minutos uma apresentação que normalmente demoro um pouco mais para fazer. Me disseram que eu posso andar e que vai funcionar para vocês, então acho que está funcionando, né? Por enquanto. Legal, queria falar hoje sobre CFA. Eu sou Mauro Miranda, presidente da CFA Society Brasil, e o CFA é conhecido como o padrão ouro das certificações em finanças no mundo. Espero que nos próximos minutos vocês entendam o porquê. A gente tem reservado um tempo para Q&A, para perguntas e respostas. Espero que a gente consiga fazer isso, senão a gente conversa aqui no final também. Mas eu e meus colegas de painel estaremos aqui para responder as perguntas assim que eu concluir. O CFA, né, a gente fala sobre a certificação CFA. O que significa CFA? Significa Chartered Financial Analyst. É uma certificação de finanças, como a Márcia e o Daniel já mencionaram, uma certificação de distinção, mas que a gente vai ver que é muito importante, tanto no mercado brasileiro como fora. A CFA Society Brasil é uma dentre várias societies que pertencem, vamos dizer assim, à estrutura global, que é comandada pelo CFA Institute. O CFA Institute é a entidade global que coordena a prova do CFA, já vamos falar sobre ela. É uma organização internacional sem fins lucrativos, tanto como a CFA Society Brasil. A maior associação global de profissionais de investimentos, é um líder na indústria de investimentos. Produzimos publicações, fazemos muito mais do que apenas a prova do CFA, que é o que todo mundo talvez conheça um pouco mais antes de se engajar na família CFA. Mas fazemos muito mais do que somente a prova. No mundo são mais de 160 mil CFA Charter Holders, como a gente se refere a nós mesmos, né, detentores da certificação CFA em português. 160 mil pessoas. No Brasil somos cerca de 1.200 pessoas. Não está nesse slide, mas depois eu vou falar sobre isso. 1.200 pessoas no Brasil têm a certificação CFA. São mais de 150 CFA Societies no mundo todo. CFA Society Brasil é uma delas. 320 mil inscrições nós tivemos em 2018 para a prova globalmente. A prova só é aplicada em junho e dezembro,
Em junho temos os níveis 1, 2 e 3. Em dezembro, somente o nível 1 da prova. 320 mil pessoas fizeram essa prova em 2018. Agora, em 2019, na soma aí de junho e dezembro, a gente está esperando cerca de 360, 370 mil pessoas no mundo todo fazendo essa prova. Tá? Mais de 30 mil empresas no mundo todo, 30 mil firmas empregam pessoas que têm a certificação CFA. Claramente, a gente tem um peso muito maior, né, em termos de nosso Global Membership, nossos membros globalmente distribuídos, peso maior nas Américas, porque Canadá e Estados Unidos têm um peso muito grande ainda. Europa e Oriente Médio e África tem crescido bastante, mas a principal fonte de crescimento dos CFAs no mundo todo, tanto de membros como de candidatos, é a Ásia-Pacífico, como todo mundo pode imaginar. A China cresce de maneira assustadora em termos de CFA. Então, logo nos próximos anos, aí na próxima década e meia, certamente a gente vai ver aquele número ali de detentores da certificação CFA na Ásia e Pacífico se aproximando do que a gente tem em Américas. Parece uma previsão assustadora e é mesmo. Com o que a gente trabalha? Claramente, a primeira parte, certificações e desenvolvimento profissional. Temos a conhecida certificação CFA, como a gente está falando agora, mas também temos outros programas. O CIPM, que é um certificado em Investment Performance Measurement, e também temos o Investment Foundations Program, que era uma certificação paga, que você tinha que fazer ir no centro de testes, e o CFA, na sua missão de aumentar o nível de educação financeira de todo mundo, transformou num programa gratuito, que hoje você pode fazer pela internet gratuitamente. Posso falar mais sobre isso depois. Falamos bastante sobre ética, códigos e padrões de conduta de profissionais de mercado financeiro. Então essa é outra parte do nosso business. E um terceiro ponto, engajamento com a indústria, né? Falamos com empresas, falamos com reguladores, né? Somos atuantes em colocar a nossa opinião de como o mercado financeiro, como que finanças e a profissão de investimentos deve realmente funcionar, sempre olhando para o interesse do investidor em primeiro lugar. Essa que é sempre a nossa bandeira, né? O interesse do investidor sempre em primeiro lugar. A missão do CFA Institute é liderar a profissão de investimentos globalmente, né, promovendo os mais altos padrões de ética, educação e excelência profissional para o benefício final da sociedade, de todos nós. Né? Não adianta você ter um mercado financeiro que só beneficia a si mesmo. Não, a função de mercado financeiro é fazer uma sociedade funcionar muito bem no que lhe concerne no mercado financeiro, que é a parte de finanças, investimentos, empréstimos, crédito, como a Márcia já tinha mencionado antes. Tá? Nossos produtos, né, o programa CFA, a nossa educação em ética, tudo isso beneficia e educa a indústria de investimentos no Brasil e no mundo. A gente fala de componentes de uma cultura ética, né? Quer dizer, a ética está no centro ali do que a gente fala de competência e também de compliance e aplicação dessas regras. Tá? Do lado de competência, a gente tem novamente o programa CFA, o programa CIPM, o que a gente cobra, vamos dizer, de conhecimento dos profissionais, dos candidatos. Do lado de compliance e enforcement, nós temos os standards, como a gente chama, os padrões de conduta que o CFA Institute promove no mundo todo, inclusive o código de ética e os padrões de conduta profissional, que fazem parte, inclusive, do seu estudo para a prova do CFA. Né? Quando você chegar lá, você vai aprender bastante sobre o código de ética do CFA Institute. Você, como candidato, já está sujeito ao código de ética do CFA Institute. O programa CFA foi estabelecido, como está meu tempo, em 1963, então já é um programa que já tem algumas décadas de vida. Começou com a prova nível 1, depois nível 2, nível 3. Hoje é um programa que está no mundo todo. Né? Então, é um programa que começou originalmente voltado para quem tem foco em gestão de recursos e análise de ações. Hoje em dia nós temos cerca de 50% dos profissionais aqui no Brasil nessas duas áreas e os outros 50% em outras áreas, como eu devo falar daqui a pouquinho. Para receber a sua certificação CFA não basta apenas passar na prova. Não adianta você apenas passar nas 3 provas, na verdade. Tem alguns requisitos a mais ali. Ser bacharel ou ter algum diploma equivalente é um primeiro passo. Ter 48 meses de experiência profissional relevante, conforme definido pelo CFA Institute, mas isso é amplo. Até se você é advogado e trabalha com M&A ou trabalha com mercado de capitais, se você é jornalista e fala sobre finanças, não tem problema. Isso também se qualifica para você receber a certificação CFA.
assinar o código de ética e os standards, como a gente fala, e claramente se tornar também membro do CFA Institute globalmente. Assim você consegue obter a sua certificação CFA. É claro que o principal obstáculo aí, talvez, né, para todo mundo é justamente passar nas 3 provas consecutivas. O que cai na prova, né? A gente fala de Portfolio Management e Wealth Planning, então essa é uma parte importante, que inclusive é o foco mais do Level 3, né, na nossa prova nível 3. Classes de ativos, então, sem dúvida, um candidato no programa CFA e a pessoa que tem a certificação CFA tem que saber falar muito bem sobre 4 classes de ativos ali, pelo menos. Na verdade, investimentos alternativos, que é a última que você vê ali, já engloba várias coisas como commodities, real estate, né, imóveis, private equity. E a gente tem, obviamente, renda variável, né, equity investments, renda fixa e derivativos. Não importa se você vai trabalhar com derivativos apenas, não importa se você vai trabalhar com renda variável apenas, você tem que saber como é que funciona o mercado de renda fixa. Você tem que conhecer produtos de renda fixa. Você não consegue falar a língua do mercado financeiro de maneira inteligente se você não souber exatamente, não conhecer as classes de ativos como um todo. Saber falar sobre elas. Você não precisa ser um especialista em renda variável se você está na área de renda fixa. Ok, mas você precisa saber entrar numa reunião e falar bem sobre aquilo ali, se perguntado ou para participar da discussão. Ferramentas de investimento, não adianta você entrar no mercado e trabalhar no mercado sem saber matemática financeira, pessoal, e estatística, pelo menos no nível básico, e a gente cobre isso muito bem no programa CFA, então métodos quantitativos, economia e Financial Reporting and Analysis. Isso basicamente é análise de relatórios financeiros. Basicamente contabilidade, mas não para fazer a contabilidade de uma empresa, mas sim entender a contabilidade de uma empresa, saber o que ela está colocando num balanço, entender a IFRS e assim por diante. Tá? A parte de ética, sempre uma bandeira importantíssima, talvez a principal do CFA Institute, ética em tudo que você faz no mercado. Não vou me estender muito aqui sobre o assunto, mas é uma parte importantíssima da prova, 15% no Level 1, 10 a 15% nos níveis 2 e 3, e não é algo que a gente só menciona durante a prova ou durante o programa e depois não executa. É algo que está no DNA de todo mundo que tem CFA. E quando vocês conhecerem mais sobre o programa, a gente vai falar mais sobre isso, vocês vão entender como isso se transforma em realidade. Aqui está como a gente divide, né, a prova, são 10 tópicos de prova, alguns não são cobrados especificamente, por exemplo, no nível 3, você pode ver que alguns ali estão com peso 0, mas eles são cobrados de alguma maneira no material como um todo, mesmo no nível 3. Né? Então estão ali os temas que a gente mencionou agora há pouco, incluindo ali também Corporate Finance, né, finanças corporativas, e os demais temas. Como eu mencionei, ética realmente uma matéria bastante importante. Temos crescido bastante, como eu mencionei, em termos de candidatos, né, 320 mil candidatos no ano passado, dos quais, olha aquilo ali, ó, 173 mil candidatos vindo de Ásia Pacífico, isso aí principalmente China, né, e 88 mil vindo das Américas, 58 mil vindo da Europa, Oriente Médio e África. Está aqui um pouco de divisão, né, também desse pessoal todo. Aqui no Brasil a gente é bastante importante para as Américas como um todo. Nós estamos no top 20% do mundo em termos de tamanho da society. 1.200 pessoas, apesar de a gente achar que tem um caminho grande para percorrer, é um tamanho legal em termos de CFA. As atividades da CFA Society Brasil não se resumem só a algo relacionado à prova, são variadas. A gente faz curso preparatório, a gente tem eventos ao longo do ano, eventos sempre trazendo bons palestrantes, a gente sempre trazendo gestores de recursos, presidente do Banco Central e assim por diante. E fazemos também na nossa parte de advocacy, que é aquela que está ali na tela, por último, a parte de relação com reguladores. Então nós falamos com o CVM, com o SUSEP, com o Previc, com o Banco Central, para participar de audiências públicas e colocar a opinião dos membros da CFA Society Brasil, né, junto aos reguladores. Está aqui nossa distribuição, né, geográfica, claramente concentrado em São Paulo e Rio de Janeiro. 74% dos membros, pessoas que têm CFA no Brasil, estão em São Paulo e mais 17% no Rio de Janeiro. Então, 90% aí basicamente, né, entre São Paulo e Rio, o restante espalhados pelo Brasil. Quem emprega CFA? O maior empregador de CFAs no mundo todo é o JP Morgan. JP Morgan emprega quase 2.000 profissionais que têm o CFA. Aqui no Brasil, o maior empregador de profissionais que tem a certificação CFA é o Itaú.
O Banco Itaú e suas subsidiárias, né, então o Itaú como um todo, emprega cerca de 10% das pessoas que têm CFA no Brasil. E os demais empregadores, tanto no Brasil e no mundo, figurinhas carimbadas, né, quer dizer, empregadores que você provavelmente almeja também trabalhar. Temos um programa importante de bolsa de estudos. Para quem quiser conhecer mais, tem esse slide aqui, mas tem no nosso site também. Então, temos bolsas para mulheres, temos bolsas para reguladores, bolsas para professores universitários. Que bolsas são essas? São reduções no custo do programa. O programa pode custar aí cerca de $1.000, $1.400, para cada um dos níveis, talvez um pouco menos. Com a bolsa você reduz bastante esse custo, tá? Então, parte da nossa gama de produtos. Eu queria deixar um tempo para a gente poder fazer o Q&A. Sei que o nosso tempo está acabando, mas queria agradecer mais uma vez a todo mundo. Deixo o meu contato aqui na tela e também o contato do Ricardo Nardini, que é nosso diretor executivo, está sentado aqui do lado. Mas ficamos à disposição. Vamos fazer a parte das perguntas agora, que eu acho que o pessoal deve ter dúvidas. Muito obrigado. Bom, Mauro, muito obrigado. A gente tem aqui algumas perguntas, tem algumas direcionadas aqui às atividades da Ambima, que eu vou tentar falar rapidamente, aí eu passo a bola para vocês, né? Então, a Ambima também disponibiliza materiais de estudo gratuito para certificações após o pagamento da taxa de inscrição. A Ambima tem hoje um trabalho muito mais voltado para o pós-certificação. A única certificação que nós temos um material inteiramente gratuito, independente do pagamento, ele está à disposição no nosso site, é a apostila de preparação para o CPA 10. É só dar um download na apostila lá, ela é totalmente gratuita. É um material assim, muito próximo à prova. Eu digo que a pessoa que lê esse material, estudar com afinco e fizer os exercícios simulados que estão lá, ela vai conseguir ter uma alta probabilidade de sucesso na prova. É a única certificação que nós temos uma atividade mais ligada à preparação, porque hoje a gente tem um universo muito grande de entidades preparatórias na 10, na 20 e na CEA. Uma outra pergunta estava relacionada à CEA, quer dizer, quais são... Uma pessoa que faz a CEA, ela pode fazer o quê? Como eu comentei, a CEA, a 10 e a 20, elas estão relacionadas a esse relacionamento com o cliente. Mas a CEA, nessa atividade de especialista de investimento. Isso pelo ponto de vista de qualificação, né? Ou seja, é uma certificação que me dá uma licença de trabalho. Mas, como eu comentei, a 10, a 20 e a CEA, elas, e até um pouco mais ligada a uma outra pergunta aqui, que a pessoa fala, ela é obrigatória não é obrigatória para instituições financeiras. Eu acho que ele quis dizer instituições não financeiras. Então a 10, ela não é obrigatória para uma instituição não financeira. Ele pergunta, em algum momento vai ser obrigatório para quem atua numa instituição não financeira? Não, porque as nossas certificações são só num ambiente ligadas às empresas que são aderentes aos nossos códigos, associados aos nossos códigos. O que tem acontecido no caso da 10 e da 20 é que são certificações que hoje, se você vai trabalhar num fundo de pensão, num RPPS, muitas vezes a regulação dessas atividades numa empresa de crédito, né, numa cooperativa de crédito, os órgãos reguladores dessas entidades aceitam algumas certificações de mercado, as certificações da Ambima, outras certificações também. Então, essas são algumas perguntas mais direcionadas a mim. Tem uma pergunta sobre o processo de preparação e de educação, na verdade, de educação continuada do CFP. Se você puder falar um pouquinho, Márcia? Posso. Estou ligada aqui? Não. Na certificação CFP, é necessário apresentar 30 créditos a cada 2 anos para manter a certificação CFP. E esses créditos você consegue com participando de congressos, de seminários, de cursos, de PECs que a própria Planejar oferece, que são programas de educação continuada. Ou curso universitário, ou muitas vezes dentro da instituição onde você trabalha. Enfim, são 30 créditos a cada 2 anos para manter a certificação. Também tem uma pergunta sobre o processo de preparação do CFA. E se a pessoa, quando ela paga, ela tem... como é que é o processo de preparação? Aí talvez falar um pouco sobre o Learning Environment lá do CFA. Excelente pergunta. Me ouvem novamente? Então tá bom. Eu vou levantar para todo mundo me ver. Rapidamente.
Quando você se inscreve, o CFA que começou isso, né? Quer dizer, aqui no Brasil o CFP está fazendo parecido, e isso é uma coisa muito boa. Quando você se inscreve no programa CFA, você já recebe as apostilas, né? Vamos chamar assim, o que a gente chama em inglês de curriculum. Você recebe o curriculum de estudo. São 6 livros bem grossinhos para você ler. Se você quiser receber impresso mesmo, né, pelas árvores que você vai matar, você paga uma taxa mais, $150, mas se você quiser não receber o impresso, já recebe, né, o e-book e já está ali para estudar desde a sua inscrição. Normalmente as pessoas reportam cerca de 300 a 330 horas de estudo para cada um dos níveis. Então, quando a gente fala na nossa campanha de marketing, né, tá por aí falando sobre 1000 horas de estudo, né, realmente é uma realidade, é o que os candidatos comentam. 1000 horas de estudo para poder passar nas provas. Pouco mais, pouco menos, dependendo da facilidade de cada pessoa, mas realmente é mais por aí, né? Acho que basicamente é isso na pergunta? Ok, então deixo para comentar outras coisas depois. A gente tem também uma pergunta aqui falando sobre educação financeira. Atualmente não é visto nas escolas assuntos relacionados à educação financeira. É falado em uma profissão, mas não é sobre educação financeira. Planejar ou a Ambima pensam em algo desse porte para implantar nas escolas? Acho que eu vou passar para a Márcia para ela falar um pouco do papel dos CFPs nessa questão de educação financeira. Mas existe sim uma iniciativa brasileira relacionada à educação financeira nas escolas. Tem uma estratégia nacional de educação financeira, a Ambima, a Bolsa, a Febraban, outras entidades de mercado participam desse trabalho. Entrou na Base Nacional Comum Curricular como um elemento integrador, ou seja, os professores serão cobrados por colocar dentro dos currículos do ensino médio e do ensino fundamental exemplos de educação financeira para ensinar matemática, português, ciências humanas. Então é um movimento que existe. Agora a adoção disso acho que vai demorar um pouquinho, é um processo geracional quase. Vai demorar bastante. Até porque eles estão cobrando que os professores entreguem esse conteúdo, mas não prepararam os professores para entregar esse conteúdo. Mas pelo menos existe uma vontade, um início, uma vontade política de fazer. Agora, entregar é uma dificuldade mais complicada. O que a Planejar faz para apoiar a educação financeira no Brasil é participar da Semana ENEF, Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Acontece agora em maio. Fiquem ligados na Semana ENEF. A internet vai falar de montão. O site da Ambima vai ter, o site da Planejar tem. São todos eventos gratuitos, oferecidos por diversos parceiros que participam da Semana da ENEF. Procure saber as datas e os temas de maior interesse para vocês e se inscrevam. É totalmente gratuito. São muitos eventos. Só Planejar, acho que vai realizar 300 eventos. 420 esse ano, foram 300 o ano passado. É uma semana de programação com 400 eventos no Brasil inteiro. É muito legal. Fiquem ligados na Semana ENEF. E esse é um movimento que vai crescer, vai se expandir cada vez mais. E o legal é você poder fazer parte disso. Você pode ser um multiplicador para fazer palestras em escolas, em comunidades e levar os conceitos básicos de educação financeira para a população brasileira, que precisa tanto disso, né? Chegaram mais várias perguntas, mas a gente não vai ter tempo de ver todas. Tem uma que eu queria fazer um fechamento e ouvir vocês dois também, mas vou dar uma resposta rápida sobre isso. Ele pergunta, o que vale mais a pena hoje em dia? Fazer um MBA ou fazer uma certificação? E depende do que você quer, um pouco do que a gente falou. Primeiro, saiba o que você quer. Mas se o seu objetivo é trabalhar no mercado financeiro, em uma dessas atividades que a gente falou, obviamente a certificação às vezes é até um pré-requisito ou é uma distinção muito maior do que um MBA. Está muito mais ligado àquela tendência do nano degree. E em alguns casos, como no caso do CFA, o nível de dedicação é até maior do que um MBA, né? Não sei, Mauro, você quer comentar um pouco sobre isso? Eu concordo com o Daniel. Acho que quem tem
já tem a decisão tomada de trabalhar no mercado financeiro, eu acho a certificação mais útil, mais prática, mais objetiva. Você não aprende num MBA o que cai na prova de certificação. Alguma coisa pode cair, mas você terá que fazer uma dedicação de estudo à parte para se preparar para a prova. Então, se o objetivo for trabalhar no mercado financeiro, a certificação, acredito eu, agrega mais valor. Evidentemente que MBA é sempre muito bom, né? Mauro, o que você acha? Acho que depende, né, do qual MBA você está falando, né? Então, eu na dúvida fiz as duas coisas, fiz MBA e fiz CFA. Então, acho que é um bom approach. Para você ser gestor de uma empresa e ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre estratégia, etc., acho que o MBA resolve bem esse lado. Para você ser especialista, no caso do CFA, em finanças, ter um passaporte global. Se você faz um MBA aqui, você pode fazer o melhor MBA. Escolha o que você quiser, não sei qual. Um na sua cabeça agora. Melhor MBA no Brasil em qualquer coisa que você queira. Maravilha, você chega lá em Helsinki, capital da Finlândia, para fazer uma reunião e fala, fiz MBA no lugar X. O cara vai falar, o que é isso? Não sei. Você fala, fiz um CFA. O CFA é igual no mundo todo, que é uma distinção, né, em relação ao CFP. O CFP ele é local em cada um dos 26 países. O CFA ele é global mesmo, porque a prova é feita em inglês e ela é igual no mundo inteiro. Então, quem tirou um CFA aqui no Brasil, na Turquia, na África do Sul, na Austrália, no Japão ou na China, fez a mesma prova, se fez no mesmo ano. Então, acho que essa é uma outra diferença. Então, depende de qual MBA e depende de qual certificação também. Acho que são coisas complementares. Fora que no caso do CFA, também queria comentar, de cada 100 pessoas que começam, apenas 13 conseguem a certificação lá no final. É uma prova difícil, claramente, novamente, uma certificação de distinção, e aí você, né, vai pensar, poxa, na minha carreira, quero fazer só o obrigatório ou quero fazer aquilo que vai me diferenciar dos demais? Quero fazer o básico ou quero fazer o avançado? Se você quer fazer só o básico para a sua carreira, ainda mais hoje num mundo bastante competitivo, como todo mundo sabe que é, provavelmente você não vai conseguir ir longe, vou te falar, né, com franqueza. Se você quer fazer o básico e o avançado, comece pelo básico, vai até o avançado, faça o CFP, faça o CFA, escolha ou faça os dois, acho que você vai ter mais chances de você progredir bastante na sua carreira. Com o MBA também sempre ajuda, mas as certificações para quem está focado em finanças, no mercado financeiro, acho que são essenciais, principalmente as de distinção, além das obrigatórias, como o Daniel mencionou. Excelente, muito obrigado, parabéns pelo interesse, pelas excelentes perguntas. A gente está aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado, Márcia, Mauro, e o Coffee Break a gente já está lá, já está sendo servido.